Bom dia, amigos. De novo estamos aqui para dar continuidade a esse tema que é o papel sistêmico do filho na relação mãe-filho. Uma outra coisa que faz parte do papel de filho é se engajar nessa família aprendendo difíceis equilíbrios, mas que são importantes para a sua vida e relacionamentos. Como é o caso de empatia, identificação ou de aceitação a sentimento e de conceitos que, por serem mal compreendidos, reduzem drasticamente nossas opções de alcançar êxito e felicidade. Este engajamento é parte do papel do filho, porque ele é o escolhido pela alma familiar para experimentar, perceber e compreender e chegar a transformar, de ser possível, todo o que está em desordem. Esse engajamento é parte do papel do filho porque ele é o escolhido pela alma familiar para experimentar, perceber, compreender e transformar sempre que seja possível. Conflitos podem vir de ancestrais, dos pais ou da interação horizontal dessa família, e seriam os adultos os que estariam numa posição mais apropriada para resolvê-los. Mas o que se observa nas famílias através das constelações familiares é que a dor, a vergonha, a lealdade e outras emoções ou circunstâncias fazem que seja impossível para alguns adultos olhar para esses assuntos. Então, a solução desses conflitos passa a ser da consciência do grupo, o familiar. Tarefa normalmente assumida pelos menores da família que estão à disposição e em circunstâncias apropriadas para tais cometidos. Sendo assim, será ao serviço dos menores, dos pequenos, ir decifrando na sua caminhada o significado dos sintomas e repetições, das angústias, dos sacrifícios e das exclusões de todo tipo, na tentativa de reestabelecer o equilíbrio familiar. Isto que acontece, como já dissemos, quando os adultos não podem tomar conta das suas responsabilidades ou tarefas sistêmicas. E isto acontecerá quando o adulto deixa de perceber seu papel na vida e sai do seu lugar, transgredindo leis fundamentais. Como consequência, sua própria vida perde força e direção, surgindo aos poucos conflitos e dificuldades que fazem do viver um fardo muito pesado. É o que chamamos de emaranhamento. O adulto, nestas condições, gerará outros conflitos, pois ele está ligado por múltiplos fios através do pertencimento com todo o seu clã familiar e, eventualmente, com outros grupos de pertencimento. Apesar disto, o indivíduo não pode ser excluído. Por isso terá consequências negativas, conflitos ou emaranhamentos. E se por acaso se auto-exclui, de forma que abandona seu lugar de pertencimento, o fará transgredindo as leis sistêmicas através das dinâmicas de sacrifício, compensação ou de uma atitude infantil e arrogante. A solução sempre passa por pertencer engajado na família e resolver efetivamente os nossos emaranhamentos. Mas existem situações em que pertencer não é tudo aquilo que sonhamos. Situações difíceis podem nos colocar em circunstâncias onde tenhamos que sobrelevar um pertencimento que é muito pesado, estéril e infeliz, até nos darmos conta das possibilidades sempre presentes de transformar a forma em que experimentamos a vida. Às vezes, tomar decisões e fazer escolhas que aparentemente nos afastam da família, transformando conflitos em movimentos de solução para todas as partes, é o mais correto. Como é, por exemplo, a compreensão e assentimento de uma opinião muito diferente à nossa em determinados assuntos, em um movimento físico, silencioso, de distanciamento, até de um parente. Desta forma, engajamento não possui como condição permanecer na família apesar de tudo, nem ser parte de sua dinâmica quando isso parece contradizer as nossas convicções mais profundas e sinceras. Às vezes, as separações ou distanciamentos são a forma que temos de dizer: sim, pertenço a essa família e sempre pertencerei. Mas neste momento devo seguir minhas convicções com a vossa compreensão. Assim como com a minha compreensão sei da importância das suas convicções
e da necessidade de trilharem seus próprios caminhos. Mais tarde, nos reencontraremos sabendo que tudo isto foi só uma pausa necessária. Assim, como filho inicialmente pequeno e depois simplesmente como filho, fará parte de seu papel pertencer a essa família e assumir as tarefas, os serviços decorrentes da interrelacionalidade dentro de todos e cada um dos integrantes dessa alma familiar. Da melhor forma possível, claro, e através das leis sistêmicas. É dentro dessa alma familiar que atuam o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, gerando condições para resolver transgressões e assim viabilizar o fluxo da vida. Por tudo isso, e na medida em que evoluímos, é papel do filho também concluir, um a um, os 5 círculos do amor que nos falava Bert Hellinger. Avançando desde o nascimento, onde tomamos os nossos pais e tudo o que vem deles, transitando mais tarde como crianças e adolescentes, sempre desde o nosso lugar e contexto, ou seja, sendo pequenos, experimentando a vida, para depois chegar aos poucos ao adulto definido por Eric Berne, tomando conta das facetas infantis e enrijecidas da nossa personalidade para atingir a adaptabilidade criativa, aprendendo a dar e receber na equivalência, no relacionamento de casal e, posteriormente, no papel de mãe ou no papel de pai, assim, os preparando para assumir a responsabilidade de criar um vínculo saudável com os nossos filhos. E, dessa maneira, fechar esse círculo sistêmico. Além disto, e sempre que seja possível, devemos avançar para alargar nossa compreensão e nossa espiritualidade. Primeiro, para concordar com todas as pessoas do nosso sistema, nos engajando, reconhecendo e respeitando nelas seu pertencimento de fato de terem o direito de serem assim como elas são, para depois permitirmos ser parte dessa força maior da qual Hellinger nos falava, incluirmos no campo espiritual onde toda a humanidade é igual, nos fundindo na compreensão e no amor com todos. Se bem podemos concluir de que no começo nós teremos a sabedoria de atravessar essas fases de nossa vida com êxito, por conta própria, de uma maneira ou outra, na sua hora, ou mais tarde, será a nossa responsabilidade e, portanto, o nosso papel concluí-las, para assim estar dispostos à chamada realização.